Vamos trazer para vocês hoje a fala do vice-presidente Mourão. Ele vai falar a respeito do Ministério da Educação, sobre tudo o que aconteceu com o ministro, com o ex-ministro, sobre a ida dele para o Banco Central. E também vai falar sobre o STF, se o STF estaria interferindo no governo Bolsonaro. E vai falar sobre as críticas sofridas por ele, por Carlos Bolsonaro, o filho do presidente. E também vai falar sobre o acontecimento dos últimos dias, que é sobre a prisão de Queiroz. Vamos acompanhar essa matéria, mas antes de mais nada, deixe o seu like, porque o seu like nos ajuda muito a continuar com o canal. E vamos para a matéria. Creio que o presidente, ele vai procurar o melhor nome, e o melhor nome será alguém, na minha visão, que alinhe o conhecimento técnico sobre a educação com a capacidade de gestão. O Ministério ele tem essa característica, ele é um ministério que maneja recursos de grande monta, então precisa de um gestor que conheça a administração pública e, óbvio, uma pessoa que seja inserida no mundo da educação e saiba os principais problemas que afligem o sistema educacional aqui no Brasil. Eu volto a bater nessa mesma tecla que eu já falei, essa questão de alinhamento com o Olavo de Carvalho ou não, eu acho que isso aí não vai ser um fator preponderante na seleção do nome. Eu considero exatamente isso aí, que nós temos que buscar um nome técnico, alguém que conheça o sistema educacional e excelente gestor. A questão da educação, vamos lembrar que o governo federal ele é o responsável por traçar as políticas educacionais, são assuntos que vão interferir depois diretamente na forma como estados e municípios conduzem o ensino fundamental e o ensino médio. O governo também é o responsável por fazer a distribuição dos recursos, existe aí o Fundeb, existem outros fundos, existem os próprios recursos que estão diretamente na mão do Ministério da Educação e fica, então, a gestão mais acurada das universidades públicas que estão diretamente subordinadas ao Ministério, apesar de terem sua autonomia. O que eu vejo nesse período aí do governo do presidente é que houve uma tentativa de mudanças em termos de alguns programas que já existiam e acredito que não foi tão bem sucedido a ocorrência dessas mudanças. Vice-presidente, o senhor é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, muitos seguidores, o que o senhor diz repercute muito. Então, eu queria, ainda nesse assunto, pedir a gentileza para o senhor comentar o que o senhor achou da estratégia de envio, então, do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para os Estados Unidos, a questão do passaporte, o tweet dele logo depois, dizendo que, dando a indicação ali de que teria tido uma operação de fuga, deixando nas entrelinhas. O que o senhor acha do desfecho da passagem de Abraham Weintraub pelo Ministério da Educação e o começo do que se espera da gestão dele no Banco Mundial? Eu desconheço qual era eventuais ameaças que o ministro Weintraub por acaso estivesse sofrendo, porque ele dá a entender, que permanecendo aqui no Brasil, ele, a família dele, teriam sua segurança ameaçada, então desconheço isso, e apenas tomei conhecimento aí da forma como ele saiu, pela própria imprensa, uma vez que não tive nenhum contato com o presidente entre a sexta-feira à noite, quando o Weintraub viajou, e o sábado, ocasião em que foi publicado no Diário Oficial a exoneração dele do Ministério da Educação. Em relação ao trabalho dele ao Banco Mundial, a gente sabe que ele ainda tem que ser eleito pelo grupo de países que o Brasil representa nessa diretoria, e vamos aguardar que isso aconteça. Também parece que esse mandato só vai até outubro, e aí eu não sei se em outubro ele poderia ser renovado ou nós teríamos que indicar outro nome. O que vai acontecer sobre essa presença do ex-ministro Weintraub lá no Banco Mundial. Então, particularmente, os trabalhos que estão afetos aí na questão de Conselho da Amazônia, e eu tenho sido muito
requisitado, convidado, né, para essa série de lives e webinars e videoconferências que estão sendo realizadas, então eu fico tendo que me dedicar a estudar, me preparar para isso, né? Então não fico acompanhando a rede social e essas manifestações de uma forma mais constante. Quem não deve, não teme, né? Então eu estou absolutamente tranquilo em relação, né, ao procedimento da nossa chapa, a forma como a nossa campanha foi conduzida, né? Houve essas acusações, né, essas denúncias têm que ser investigadas. Eu tenho plena certeza de que o tribunal irá analisar isso à luz da legislação e vai soterrar isso, essas denúncias, porque nós não fizemos nada que fosse fora da regularidade. Olha, eu tenho discordado, né, de algumas medidas que o Judiciário, né, tem tomado, em particular o nosso Supremo Tribunal Federal. Eu já me manifestei a esse respeito, né? Eu considero que as interferências em relação à nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, na questão dos diplomatas venezuelanos, né? Também não concordo com a forma como vem sendo conduzido esse inquérito pelo STF, que, na minha visão, está fora daquilo que seria o devido processo legal. Então, eu comparo com a minha situação, né, de vice-presidente. Se eu, por acaso, for ofendido, caluniado, ameaçado, eu vou na polícia, vou registrar um boletim de ocorrência, né? Vai ser feita uma investigação, essa investigação vai ser acompanhada pelo Ministério Público, chegar à conclusão que tem algum crime, vai oferecer denúncia, o juiz vai acatar ou não essa denúncia e aí segue o devido processo. Eu acho que os ministros do STF também deveriam fazer dessa forma. Sim, o compartilhamento de provas que podem ser obtidas, sim, nesse inquérito com as denúncias que estão no Tribunal Superior Eleitoral, eu considero que nenhuma prova que for obtida aí terá interferência no que foi a nossa campanha. O presidente não me atribuiu tarefa nenhuma de estabelecer algum tipo de ligação e de contato, e eu procuro sempre não ultrapassar os limites das tarefas que o presidente me dá. Os prerrogativos que são do Executivo, como, volto a dizer, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e a questão dos diplomatas venezuelanos, que havia sido um acordo feito entre os dois países, nós já tínhamos retirado os nossos diplomatas. Eu acho que o STF poderia ter se omitido em relação a esses assuntos. O Judiciário, né, tem sido muito presente aí ao longo dos últimos anos, porque, na minha visão, os poderes executivo e legislativo sofreram um certo desgaste, né, perante o conjunto da população e devido tudo dos escândalos de corrupção que ocorreram, né? Em consequência, o Judiciário ele foi muito acionado e aí ele passou a ter um papel mais preponderante. Então, eu não vejo ele como um poder que vai desestabilizar o poder executivo e, em particular, o presidente Bolsonaro. É óbvio que nós, que integramos o governo do presidente Bolsonaro, ou seja, todos nós, temos responsabilidades, né? Então, várias vezes eu já deixei claro que nós temos que buscar mais harmonia, nós temos que deixar de levarmos, né, as ideias a um nível tal de confronto que não haja retorno, né? Eu tenho sempre propugnado para que a gente busque o entendimento e busque o esclarecimento de tudo aquilo que nós estamos querendo fazer, estabelecendo pontes com os outros poderes, com os estados e municípios. Eu acho que isso é uma tarefa em conjunto de todo o governo do presidente Bolsonaro. Eu já me manifestei a esse respeito das críticas do vereador Carlos Bolsonaro, que não são de hoje, né? Vem desde o ano passado. E aí eu coloco a coisa de uma forma muito simples. Na profissão que eu exerci por 46 anos, né, eu não podia ser aplaudido, mas também não podia ser vaiado. Agora vale tudo, né? Então ele quer criticar, ele está no direito dele de criticar, né? Eu não me incomodo com isso. São pessoas que estão desinformadas, porque o meu relacionamento com o presidente da República, ele se baseia naquilo que tanto eu como ele aprendemos, né, desde os nossos tempos de cadete na Academia Militar e que são os princípios da profissão que ambos tivemos. Ele durante uma determinada parte da vida e eu por toda a minha vida, que é a lealdade, né, a camaradagem, né, o respeito mútuo, e assim nós temos nos relacionado. E o presidente, em nenhum momento, né, ao longo de todo esse período, chegou para mim para reclamar de alguma coisa. Portanto, eu acho que isso são manifestações de pessoas que talvez não entendam o que está ocorrendo.
Não, e eu também acho que não é o caso, né? Os filhos do presidente são maiores de idade, possuem são políticos, né? Então eles têm plena liberdade para se manifestarem. E eu volto a te dizer, eu não me preocupo com isso aí, tá bem? Olha, esse é um caso, né, que o presidente Bolsonaro se manifestou desde o começo do ano passado, né, e deixou muito claro que quem errou terá que pagar. Então, essa é uma investigação que está sendo conduzida lá pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? O Queiroz, ele tem que responder aí pelas, vamos dizer assim, pelas acusações que estão sendo feitas a ele. É um processo que está ocorrendo, então vamos aguardar, não é, que isso chegue ao seu ponto final. Em relação ao local onde ele estava, o Queiroz não era foragido, não era procurado, ele não era nada, né? A única coisa que eu sabia dele é que o Queiroz tinha feito um tratamento de saúde lá em São Paulo, então talvez ele tivesse aí nessa casa aí do advogado, não é, para facilitar os deslocamentos dele lá para a cidade de São Paulo, onde ele estava se tratando. Eu também deixo claro, né, que pode se parecer que talvez muitos não saibam, o Queiroz foi meu soldado no ano de 1987, lá no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Então, eu conheci o Queiroz há 30 e poucos anos atrás. Excelente soldado. Naquele ano de 87, ele era motorista da minha viatura, né, do meu Jeep, e no final do ano, se eu não me engano, ele fez concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e deu baixa. Depois nunca mais ouvi. Fui encontrá-lo durante a campanha eleitoral, acompanhando lá o presidente Bolsonaro, o Flávio, né? Eu encontrei ali numa reunião que nós fizemos no Clube da Aeronáutica. Foi a última vez que eu ouvi. Essa questão aí está circunscrita a problemas da Assembleia Legislativa lá do Estado do Rio de Janeiro, não é? Tem bastante gente ali para ser investigada, esse processo é grande, né? Então, eu acho que para chegar ao Palácio do Planalto aí não há condições para isso.